Gênesis capítulo de número 3. Diz assim, verso de número 8 a seguir. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava pelo jardim pela viração do dia. E esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. Nós lemos o verso de número 8, deixa eu ler aqui com você, o verso de número 24 também. Olha o que diz o verso de número 24, Gênesis 3, 8 e depois 3, 24. Diz assim: E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden e uma espada inflamada que estava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Então, quando Adão e Eva estavam no jardim do Éden, na presença de Deus, Deus visitava Adão e Eva todo o entardecer, toda a viração do dia, no período ali do entardecer, entre quando o sol estava entrando e a noite chegando. Então Deus, ele se manifestava, a Adão e Eva e falava com eles face a face. Havia um diálogo face a face. Adão e Eva via a face de Deus. Adão e Eva tinham a oportunidade de contemplar os olhos de Deus, sabe, a aparência de Deus, o resplendor da face de Deus. Adão e Eva diariamente recebiam esse privilégio dentro do jardim do Éden. Quando o homem e a mulher cometeram o pecado da desobediência e tocaram na árvore do conhecimento do bem e do mal que Deus havia proibido eles de tocar, então houve ali um julgamento da parte de Deus e uma sentença foi dada, Primeiro, quem recebeu a sentença foi o homem, depois a mulher, depois a serpente terrena e depois a serpente espiritual, que é o próprio diabo. E logo na sequência, depois de todas essas sentenças, o homem e a mulher foram expulsos do jardim do Éden, e daquele dia em diante, eles perderam não só o jardim do Éden, mas eu acredito que eles perderam, a Bíblia mostra que eles perderam algo muito importante, se não tão importante como o jardim do Éden, mais importante até do que o jardim do Éden. E aí você pergunta, o quê? Eles perderam o acesso à face de Deus. Depois que Adão e Eva foram expulsos do jardim do Éden, eles perderam o direito de ver a face de Deus. Eles perderam o direito de enxergar a face do Eterno, a face do Criador. Eles perderam o privilégio de Deus sempre tomar a atitude e eles viverem só de reação. Como assim, pastor? Antes do homem ser expulso do jardim do Éden, da mulher ser expulso do jardim do Éden, quem tomava a atitude por primeiro era Deus. Era Deus que vinha até o jardim do Éden. Não precisava o homem se dirigir a Deus, era Deus que se dirigia ao homem. Quando o homem e a mulher foi expulso do jardim do Éden, inverteu a ordem dos fatores. Deus parou de buscar pelo homem. Agora é o homem e a mulher que têm que buscar por Deus. O homem e a mulher perdeu a face de Deus. Perdeu o resplendor da glória, do olhar, sabe? Do rosto, da face do Criador. Eles perderam. Por quê? Devido ao pecado. Você está entendendo? Devido à desobediência. Mas Deus, sendo um Deus de amor, um Deus tão bondoso, um Deus que o seu amor é um amor que chega a ser desproporcional àquilo que nós merecemos, ele então, no lugar da sua face, ele deu para mim e para você algo para substituir a sua face. Alguém aqui poderia me dizer o que Deus deu para substituir a sua face aqui na face da terra? Alguém poderia me
raciocinar comigo aqui, para nós juntos crescermos e entendermos esse mistério, né? O que Deus... O ser humano perdeu a face de Deus. O ser humano não pode ver a face de Deus. Se o homem vê a face de Deus, ele morre. Por quê? Porque nós nos tornamos pecadores. E a face de Deus diante de um pecador é muita glória, é muita luz, é muita santidade, é muita perfeição, ao ponto que nós morremos, nós perecemos. Então, no lugar da face de Deus, desse cara a cara, Deus deu outro detalhe para nós, seres humanos. Deus deu esse outro detalhe para Adão, para Eva, para Abel, né? Supostamente Caim poderia também fazer uso desse detalhe que Deus deu como a face dele. Vou ver as pessoas escrevendo aqui, vamos lá. Deus deu Jesus, Deus deu o Espírito Santo, a promessa da vinda de Jesus. Muito bom a participação de vocês, hein? Hoje vocês estão na ativa, como sempre, né? O Espírito Santo, maravilha. Maravilha. Mas veja bem, deixa eu te falar uma coisa. O Espírito Santo, né? Deixa eu ver o que mais aqui. O Espírito Santo, ele nos foi dado depois que Jesus morreu na cruz, ressuscitou e subiu, né? Atos capítulo número 2 mostra que o Espírito Santo foi dado, né, como um penhor, como uma garantia de que Jesus vai voltar. Então, não tendo como Jesus deixar outra garantia de que um dia ele voltaria para levar a sua igreja, então ele pegou e disse assim, eu vou impiorar diante de vocês o bem que eu tenho e o próprio bem que eu sou. O quê? O Espírito Santo. Está aqui, O Espírito Santo está dado para vocês como garantia de que eu vou voltar para arrebatar a minha igreja. Mas esse bem que Deus deu para o homem quando ele foi expulso do Jardim do Éden, não é diretamente o Senhor Jesus, não é diretamente o Espírito Santo, não é a promessa do arrebatamento, não é a sua graça, não é nada disso. O que Deus nos deu no lugar da sua face se chama emuná, no hebraico. É isso mesmo, emuná no hebraico. O que é emuná no hebraico? Emuná é nada mais, nada menos do que a fé. O ser humano tinha a face de Deus. Quando ele pecou contra Deus, quando ele desobedeceu, Deus retirou a sua face, porque o homem não pode ver a sua face, e ele entregou o emuná, que é o quê? A fé. Hoje, no lugar da face de Deus, nós temos a fé. Hoje, no lugar do rosto de Deus, do perfil facial de Deus, eu e você temos a emuná, que é o quê? A fé. A fé foi dada no lugar da face de Deus. Olha como que é tão interessante que a Bíblia diz em Hebreus, lá no capítulo de número 11, ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aqueles que o buscam creia que ele existe e que é recompensador daqueles que acreditam nele. Então, a fé, ela foi dada no lugar da face de Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. A face de Deus hoje no planeta Terra é a fé. Sem fé, nós não temos nada. A base de tudo é a fé. Pela fé nós aceitamos a Cristo, pela fé nós obedecemos a palavra, pela fé nós renunciamos à nossa vontade, pela fé nós vivemos em gratidão, pela fé nós seremos arrebatados. A base da vida aqui nesta terra está em cima da fé. A fé é que determina se a face de Deus é latente em minha vida ou se a face de Deus está encoberta na minha vida. Tem muitas pessoas que não conseguem entender. Pastor, mas como assim a fé? Meu amigo, a fé, podemos dizer que depois que o homem perdeu o Jardim do Éden, foi o presente máximo que Deus deu. Pastor, mas o presente máximo é Jesus. Sem fé, você não acredita em Jesus.
Sem fé, o sacrifício de Jesus se torna banal. Sem fé, o Espírito Santo se torna alguém estranho para nós. A base de tudo está na fé. Para pensar. Tudo que diz respeito a esse livro, chamado Bíblia Sagrada, se não for através do emuná, então esse livro não vale nada. Você consegue entender? Está dando para você pegar esse mistério que Deus está nos dando? Então, tudo que eu e você temos hoje na face da terra é a nossa fé. Sabe? Deus nos deu alguns presentes que o diabo quer roubar de nós, como, por exemplo, o nosso tempo, sabe? O nosso lado racional, que é a nossa inteligência, as nossas energias. O maligno quer roubar isso de nós. João 10:10 mostra bem claro que o ladrão veio para roubar, matar e destruir. Roubar o quê? Ele quer roubar, né? De mim, de você, de cada um de nós, o nosso tempo. O que ele quer matar? Ele quer matar o nosso lado inteligente. O que ele quer destruir? Ele quer destruir as nossas energias, fazer com que nós venhamos viver uma vida cansada, uma vida esgualepada, uma vida que nós venhamos viver se arrastando com a canseira terrível que nós não sabemos nem de onde está vindo. É por isso que o ladrão veio para roubar, matar e destruir. Então, esse é o detalhe de João 10:10. Porém, a fé, ela é a face de Deus entregue a todos os seres humanos. Todos os seres humanos. Todo ser humano tem a oportunidade de ter fé. O grande problema é que nós vivemos em um mundo que está minado pelo maligno. A Bíblia diz: o mundo jaz no maligno. Então, o que o maligno faz? Todo mundo tem essa emuná, essa fé, que o próprio Deus deu para o ser humano. O acesso é para todos. Mas o que o diabo faz? Ele entra no processo, perverte a mentalidade das pessoas através da religiosidade e faz as pessoas usarem esse emuná, essa fé, esse lado que Deus deu, esse lado espiritual que Deus deu para o ser humano, o maligno faz a pessoa usar em cima de um objeto de gesso, de um objeto de madeira, de um objeto de ferro, em cima de coisas palpáveis que a traça e a ferrugem corroem. E aí o que acontece? Em vez da pessoa usar essa fé para se achegar ao Deus que oferece a sua face, a pessoa usa essa arma que Deus deu para se aproximar do próprio diabo e a cada dia perder a sua salvação. Então, o bem maior que Deus nos deu depois que o homem foi expulso do Jardim do Éden é a fé. Você tem a face de Deus aí contigo. Eu estou falando, está me arrepiando o corpo inteiro, porque isso é muito grande, isso é glorioso. Você tem a face de Deus aí contigo. Eu tenho a face de Deus aqui comigo. Adão e Eva não precisavam ter fé, e eles não tinham fé no Jardim do Éden. Dentro do Jardim do Éden não existia fé. No Jardim do Éden não existia fé. Por que não existia fé? Porque a face de Deus estava à disposição de Adão e Eva. Enquanto a face de Deus estava à disposição deles, eles não precisavam buscar a Deus, porque Deus buscava por eles. Todo dia Deus buscava por Adão e Eva. Todo dia. Todo dia no entardecer, Deus descia no Jardim do Éden e buscava por Adão e Eva. Olha isso daqui, ó. Vou mostrar novamente para você ver que a ordem dos fatores se inverteram. Olha aqui, ó. Olha esse verso de número 8. Leia comigo. E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia. Escute. Eles ouviram a voz de Deus. Não foi Deus que ouviu a voz deles, porque Deus é que tomava a primeira atitude. Deus é que agia. Eles apenas viviam a reação da ação de Deus. Então, ouviram a voz do Senhor Deus que passeava pelo jardim na viração do dia. E esconderam-se Adão e sua mulher da presença de Deus. Eles se esconderam, se ocultaram da face de Deus. Entraram em uma moita no meio das árvores para não ver a face de Deus. E aí Deus começa então a dialogar com eles. Escuta, por que vocês estão se escondendo?
que houve? Ah, nós estamos ocultos porque nós estamos nus. Deus diz, mas quem falou para vocês que vocês estão nus? Quem disse? Vocês comeram da árvore que eu proibi? E ali começou a vir todo o diálogo e toda a sentença. Daquele dia em diante, Deus parou de buscar pelo ser humano. E daquele dia para cá, Deus não busca mais pelo ser humano. É o ser humano que tem que usar a emuná, que é a fé, e buscar a Deus. Antes o homem não tinha fé, mas tinha a face de Deus. Hoje o ser humano não tem a face de Deus, mas tem a fé para buscar o Altíssimo Deus. Então, hoje não é Deus mais que age. Hoje quem tem que agir somos nós. Se eu quero uma resposta, eu tenho que correr atrás. Se eu quero a grandeza de Deus na minha vida, eu tenho que fazer por onde. Se eu quero a salvação, eu tenho que obedecer, eu tenho que renunciar, eu tenho que viver em gratidão, sabe? Eu tenho que trilhar um caminho de excelência. Antes, Adão e Eva não precisavam disso, porque a face de Deus estava ali, suprindo todas as necessidades deles. Hoje, nós temos a fé. Essa palavra em hebraico, emuná, que ela vai muito mais além do que um sentimento. Vai muito mais além do que algo que a pessoa sentiu no coração. Do que algo que a pessoa, ela teve a intuição. Ah, veio uma intuição em mim, um negócio forte, e eu fui, me joguei, me lancei e deu certo. Não, isso não é a emuná. A emuná é a fé verdadeira, é a certeza, é a garantia. Mesmo que os olhos não estão vendo, a pessoa está garantida de que vai acontecer. Meus olhos não estão vendo, teus olhos não estão vendo, mas nós temos certeza que Deus está conosco nesse momento. Nossos olhos não estão vendo, mas nós temos certeza que a face de Deus, através da fé, está voltada para cada um de nós. Olha o que o apóstolo Paulo falou a respeito disso que nós estamos tratando aqui. Deixa eu mostrar para você. Olha o que o apóstolo Paulo falou, que às vezes isso daqui passa batido, passa assim, sabe? Batido. A gente às vezes olha e diz, mas o que Paulo está querendo dizer? Paulo escreveu umas coisas tão enigmáticas, tão difíceis de compreender. Olha o que Paulo diz. Olha isso daqui. O verso de número 12 e 13. Olha isso. Porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Entre estes três, mas o maior deste é o amor. Vamos entender isso daqui. Olha o que Paulo está dizendo. Porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. O que é um enigma? O enigma é algo que está em oculto. É algo que está para ser revelado. O que é o enigma? A fé. Agora vemos por espelho em enigma. Agora eu vejo Deus pela fé. Eu não consigo enxergar com meus olhos físicos, mas eu vejo por enigma. Eu vejo de uma forma codificada. Que código é esse? A fé. Mas então verei face a face. Quando que eu vou ver face a face? Naquele grande dia. Agora conheço em parte, eu conheço o Eterno em parte. De que maneira que eu conheço ele em parte? Eu conheço ele através da fé, lendo esta palavra. Então, eu examino esta palavra, eu conheço ele em parte através da fé, mas então conhecerei como também sou conhecido. Ou seja, um dia eu e você vamos conhecer a Deus como Deus nos conhece. Hoje eu conheço o Senhor em parte. Que parte? Eu conheço ele só pelo que está escrito aqui nesse livro. Eu não conheço a ele em nada além disso. O meu conhecimento, o conhecimento do ser humano a respeito de Deus está limitado a esse livro chamado Bíblia Sagrada.
O que passar disso é engano das trevas. O que passar disso daqui é engano do diabo. Ninguém conhece a Deus além da Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus, é a revelação de Deus dada para nós e nós examinamos e cremos através da fé. Porém, chegará um dia que nós o conheceremos face a face, como somos também conhecidos dele. Como assim? Deus nos conhece. Deus sabe como é a nossa face, como somos nós. E um dia nós conheceremos quem é ele na eternidade. E aí Paulo vem e diz assim no verso 13: mas agora, pois, permanece estas três coisas: a fé, a esperança e o amor. Entre esses três, mas o maior destes é o amor. Por que o amor é maior? Porque a fé, ela só funciona aqui na terra. O dia que eu partir para a eternidade, eu não vou precisar de fé, porque eu vou estar novamente como Adão e Eva esteve, face a face com Deus. Quem está no paraíso de descanso não precisa de fé, porque lá eles têm acesso ao Criador, acesso ao Senhor Jesus Cristo. Então, o que permanece agora é a fé, né? Porque eu não vou precisar de fé na eternidade, então a fé é para agora. A esperança, que esperança é essa? A esperança de que um dia eu o verei face a face. Você só está perseverando na obediência, na renúncia da vontade, perseverando na gratidão, perseverando aí na caminhada com Jesus, porque você tem a esperança de um dia estar com Jesus. O dia que você perder essa esperança, você desvia do evangelho. Você desvia dos caminhos do Senhor. Você está entendendo? Então o que permanece agora? A fé, que está no lugar da face de Deus, a esperança, que é uma convicção e uma certeza de que a nossa caminhada aqui na terra não está sendo em vão, e o amor. O que é o amor? O amor é automaticamente a partícula de Deus que está dentro de nós, que é o respeito pelas coisas sagradas, o respeito por aquilo que é santo, a base de tudo, né? Que é a base do amor, que é o respeito. Aí a Bíblia diz assim: estes três, mas o maior destes é o amor. Por que o amor é maior do que a fé? Por que o amor é maior do que a esperança? Porque o amor é o próprio Deus. O amor é o próprio Jesus. O amor é o próprio Deus. A Bíblia diz que Deus é amor. E quem não ama não conhece a Deus. Porque Deus é amor. Você consegue entender? Então, hoje nós temos, né, depois que o ser humano perdeu a face de Deus, foi dado a fé. E é pela fé que nós temos esperança. Esperança do quê? Esperança de uma eternidade. É pela fé que nós temos o amor. Que amor? O próprio Deus dentro de cada um de nós. Mas depois do arrebatamento da igreja, a fé e a esperança irão se acabar. E o que vai permanecer é o amor, que é o próprio Deus. Então, na atual conjuntura, eu e você, nós não enxergamos a Deus. Não tem como eu e você e nós enxergarmos a Deus. Mas nós o vemos por enigma. Que enigma é esse? Através da fé. Através da fé. Esse enigma é o mistério que a cada dia é revelado para cada um de nós. Todos os dias que nós examinamos as Escrituras, que nós tiramos um tempo da nossa vida para sentar e aprender, enigmas, mistérios são revelados para nós. Depois do final desta mensagem, desse nosso encontro aqui com Deus, você sairá com uma revelação nova da palavra de Deus sobre a sua vida, porque é assim, vivendo de fé em fé, de glória em glória, porque o justo viverá da fé. É o que está aqui em Romanos, né? É o que está no livro de Romanos, que fica bem claro para mim e para você no verso de número 17. Romanos 17 diz assim, olha aí, ó. Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Ou seja, olha aqui, ó. Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé. Ou seja, pela face de Deus a cada dia sendo revelada, de face em face. Você está entendendo? De face em face. Como está escrito.
mas o justo viverá pela fé, que é pela face de Deus. E a face de Deus só é revelada ao homem e à mulher que obedece, ao homem e à mulher que renuncia à sua vontade. Pastor, mas por que o senhor bate tanto em cima disso, de obediência, de renúncia e de gratidão? Porque não tem nada maior que o ser humano possa fazer na terra do que isso. Não tem uma atitude mais excelente do que essa que eu possa fazer para agradar a Deus. Não tem nada mais excelente do que a obediência à palavra de Deus. Não existe nada mais excelente do que eu renunciar à minha vontade, para a vontade de Deus prevalecer. Não existe nada mais excelente do que eu simplesmente viver em gratidão. O que é gratidão? Vou repetir o que eu sempre falo. Gratidão é eu entender que Jesus deu a vida dele por mim e não tendo como eu agradecer, então eu entrego a minha vida para ele todos os dias. Isso é gratidão. Então, todas as vezes que você entrar nas lives, que você nos vê pregando, você vai ver eu falando disso. De quê? De obediência, renúncia, obediência à palavra de Deus, renúncia da própria vontade e gratidão ao Senhor Jesus. Por quê? Porque não tem nada mais excelente do que isso. O evangelho é simples. O evangelho é tão simples que o ser humano tenta complicar um pouco para tentar mostrar que ele conheceu mais mistérios do que os outros. Essa é a realidade. O evangelho é tão simples que muitos seres humanos tentam complicar para tentar impressionar pessoas dizendo eu conheço mais que ele, mais que ela. Quando na realidade as coisas de Deus é simples. Você quer alcançar a vida eterna? Você quer alcançar a salvação? Quer alcançar a vida eterna? Quer alcançar a salvação? Quer ter o teu nome escrito no livro da vida? Quero, pastor. Obedeça a palavra de Deus. Renuncie à sua própria vontade, para a vontade dele prevalecer na sua vida. Viva em gratidão. De que maneira? Ele deu a vida dele por nós, entrega a sua vida para ele todos os dias. Pronto. E o que mais, pastor? O resto é resto. O resto é tentar jogar confete para colorir o bolo. O resto é tentar comprar tinta para colorir o rabo do pavão. É isso. A fé, a salvação, a vida eterna, é isso. Você está entendendo? Como diz o Aldeci, como Paulo falou, não me canso de vos dizer as mesmas coisas. É isso, eu não me canso de dizer para você, e não vou cansar. Será por todo o período que eu estiver aqui na terra, eu vou estar te pregando e falando isso. O segredo da salvação é obediência à palavra de Deus, renúncia da própria vontade e viver em gratidão na presença do Senhor. E aí, fora disso, meu amigo, é tentar comprar tinta para colorir o rabo do pavão. Fora disso, é tentar enxugar gelo. Fora disso, é tentar jogar água para molhar a enxurrada. É isso. Não foge disso. E a fé está ligada a isso que eu estou te falando. A fé está ligada à obediência. A fé está ligada à renúncia da própria vontade. Por que Adão, por que Eva perderam a face de Deus? Porque eles desobedeceram a vontade, a palavra de Deus. Eles fizeram a própria vontade deles. Se Adão e Eva obedecessem à voz de Deus e renunciassem à vontade que eles estavam de tocar no fruto daquela árvore, eles não teriam perdido o jardim do Éden. Eles perderam porque eles desobedeceram a palavra de Deus e fizeram a sua própria vontade. Por isso, perdeu tudo. 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 E é assim com cada um de nós. O dia que eu e você, que qualquer um de nós, pararmos de obedecer a palavra de Deus, pararmos de renunciar à nossa vontade para a vontade de Deus prevalecer sobre nós, pararmos de viver em gratidão, nós perderemos esse emuná. O que é o emuná? A fé. Perderemos a fé, como muitos perderam. Hoje nós vivemos em uma sociedade que muitos que carregam esse livro, um livro semelhante a esse, perderam a emuná. Perderam. E estão vivendo de quê? Vivendo de religião. Hoje, a base deles já não é mais a emuná, que nos arremessa para obedecer às palavras desse livro e renunciar à nossa vontade. Não. Eles estão vivendo embasado na religião. Tudo que a religião manda eles fazer, eles fazem. Tudo que a religião exige, eles praticam.
Tudo que a religião diz que é caminho que leva a Deus, eles estão fazendo. Aliás, a religião diz que todos os caminhos levam a Deus. Todos os caminhos levam a Deus. É o que a religião diz. E o que Jesus diz? Que ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém tem acesso ao Pai a não ser por ele. Então, a base de tudo, eu já vou abrir para as perguntas e respostas. A base de tudo que nós estamos dizendo para você, de tudo, é eu e você vivermos essa obediência à palavra de Deus, vivermos essa renúncia da nossa vontade, vivermos diariamente em gratidão, entregando a nossa vida para Jesus, para que essa emuná, essa fé, venha continuar viva dentro de cada um de nós. Você está entendendo? Deixa eu colocar para você aqui, ó. Fé em hebraico. Tá? Fé em hebraico. É exatamente isso aqui, ó. Depois você pesquisa, se você tiver uma oportunidade, o que é isso daqui, que você vai entender. Tá aqui, ó. Isso é fé. Emuná. Depois você pesquisa, você vai ver que é um conjunto de comportamentos e atitudes que o ser humano passa a ter perante Deus, e esse conjunto de comportamentos e atitudes leva a ele ter a face de Deus que foi tirada, vindo novamente em forma da fé original perante o homem, perante a mulher. Você está entendendo? Como a Suzana Rocha disse aqui, ó. A fulana disse que toda religião é amor. Pois é isso. É isso aí que as pessoas vivem. Toda religião é engano. Toda religião é engano. Você está entendendo? A verdade está em Jesus. A verdade é Jesus. Religião não ajuda ninguém, não salva ninguém, não resolve o problema de ninguém. Quem resolve é Jesus Cristo, que morreu por nós e ressuscitou ao terceiro dia e nos deu o direito de termos a emuná, que é a fé verdadeira. Eu quero agora, nesse instante, fazer uma oração para você, né? E logo na sequência abrir espaço para você fazer as suas perguntas. O que eu estou passando para você aqui, o que eu estou te dizendo, eu sempre falo, você tem que, ao findar, por exemplo, essa live, não ir para outros lugares, outras lives, não. Continue aqui, mas de que maneira agora? Antes de você assistir novamente a live, vai lá e pesquisa. Não custa nada você pesquisar. Pesquisa pelo menos nos três sites, nos 3 lugares, o que significa a palavra emuná. Avalia tudo que está nas pesquisas que você fez, depois volta e assista a live novamente. E aí você vai ter uma visão aberta. Você está entendendo? Aberta de quê? Aberta diante de tudo que eu estou dizendo para você. Tudo. Tudo. No lugar da face de Deus foi nos dado a emuná. E essa emuná, ela permanece em nós enquanto nós estivermos obedecendo a palavra de Deus, renunciando à nossa vontade e a cada dia vivendo em gratidão ao Criador. Amém? Eu quero orar com você. Eu vou fazer uma oração e já vou abrir espaço para as perguntas. Essa emuná, só para finalizar, essa emuná, ela é muito mais além do que eu dizer assim, ó, eu acredito que amanhã é o dia tal da semana. Eu acredito que depois das 3 da tarde vem às 4. Eu acredito que depois das 4 vem às 5. Não, não é isso aí. A emuná é esse conjunto, né? Esse arcabouço de atitudes e de virtudes que me leva a obedecer à palavra de Deus, renunciar à minha vontade, viver em gratidão a Deus, e aí então essas 3 atitudes consolida e fortalece a face invisível, a face enigmática de Deus na minha vida. Você não consegue perceber? Você já percebeu? Eu já vou orar. Você já percebeu, eu tenho certeza, que tem pessoas que você olha para ele e para ela
e você vê que o rosto dessa pessoa tem um brilho diferente, que o olho dessa pessoa tem um brilho diferente, que o semblante dessa pessoa tem um revestimento de certeza, de autoridade, de garantia de algo espiritual. Você já percebeu isso? Ou quem sabe muitas das vezes pessoas perceberam isso em você. Nossa, você está com um semblante tão diferente. Mas por que você está falando isso? Não sei, parece que tem um brilho, o teu olhar, tem alguma coisa diferente em você. E aí, para fechar, a pessoa diz assim, você é evangélica? Você é evangélico? Você é cristão? Você é cristã? Mas você não falou nada para a pessoa. Você não saiu, você não estava com a Bíblia gigante debaixo do braço. Não. A pessoa olhou no seu semblante e resplandeceu isso. Isso o quê? Resplandeceu essa emuná. A emuná é isso, resplandeceu essa emuná. Essa face de Deus invisível que está contigo através da obediência à palavra de Deus, através da renúncia da sua vontade, através de todos os dias você está aceitando Jesus no seu comportamento. Então, essa face de Deus resplandeceu de uma maneira que as pessoas olhou para você e disseram assim, me desculpa, mas você é evangélico? Você é cristão? Você é cristã? Você frequenta alguma igreja evangélica? Alguma igreja de crente ou algo semelhante? Mas por que a pessoa perguntou? Se você não falou nada, você não está com a Bíblia debaixo do braço, você não está ali cantando louvores e corinhos da igreja, indo da harpa para se aparecer, você está quieto na tua. Por que a pessoa perguntou isso? Porque está resplandecendo a emuná em você. Dentro de você está a obediência, a renúncia e a gratidão. E as pessoas veem, o que essas pessoas veem? As pessoas olham e veem um brilho, e nesse brilho vem um enigma na mente deles. O que será que ele é? O que será que ela é? Bom, eu vou pedir desculpa, mas eu tenho que perguntar. Não tem como eu ir para casa com essa dúvida. Eu vou perguntar o que é esse brilho. Eu vou perguntar o que é essa áurea, sabe? Essa auréola que está em volta dessa pessoa. Talvez ele e ela nem percebam, mas eu vou perguntar. Desculpa, moça. Desculpa, moço, mas você é evangélico? Você é cristão? Você frequenta alguma igreja, sabe? Mas por que a pessoa está perguntando? Porque dentro dela brotou essa curiosidade, esse enigma que está em ti, que é a própria emuná, a própria fé, provocou aquela pessoa a questionar quem você é na terra. Você está conseguindo compreender? Você não sai perguntando para todo mundo quem você é, quem você é, quem você é. Não, ninguém sai assim. Agora, quando tem um brilho diferente, quando tem essa emuná, esse algo inexplicável que é a própria face de Deus, as pessoas não vão para casa na curiosidade. Não tem como as pessoas irem para casa na curiosidade. Elas vão querer que esse enigma seja revelado. E de que maneira? Alguns chegam e pedem desculpa. Desculpa, mas você é evangélico? Você é cristão? Você está entendendo? Você está normal, você não saiu para se aparecer, para mostrar que você é alguma coisa. Não. Essa emuná está emitindo, sabe, essa luz, esse enigma que ninguém consegue ir embora sem perguntar quem você é. Não dá. Não dá. Você pode estar no mercado, você pode estar no trânsito, você pode estar no posto de gasolina, você pode estar na praia, você pode estar no sítio, lá no acampamento, você pode estar em qualquer lugar. Alguém vai bater o olho. Se a emuná estiver realmente ativa dentro de nós, ela é ativada, eu já falei, as 3 coisas que ativa esse emuná. Se você lembrar das 3 coisas que eu estou falando, coloca aí na linha do tempo. Quando essas 3 coisas estão ativadas dentro de nós, não tem como voltar para casa sem alguém questionar o que é. Você está entendendo? Não tem como. Essa é a realidade. Você conseguiu entender? Deu para entender? Deixa eu orar com você e já vou abrir espaço para as perguntas aqui nesta oportunidade, tá bom? Abra sua mão. Eterno, na tua presença nós nos curvamos em oração e eu quero apresentar, meu Deus, a vida de todos aqueles que estão aqui conosco. Manifesta sobre cada um de nós esta emuná. A emuná que vem da obediência à tua palavra. A emuná, meu Deus, que vem dessa renúncia da nossa vontade.
A emuná que vem de viver uma vida de gratidão na tua presença. Senhor, abençoe a todos. Em o nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos, porque nós não éramos merecedores de nada. Quando Adão e Eva desprezou a tua face, era para o Senhor esquecer da humanidade. Mas o Senhor é um Deus tão grande, aleluia! O Senhor é um Deus tão poderoso, que o Senhor nos deu a emuná, que é a tua face invisível, a tua face enigmática, que vem através da obediência, através da renúncia, através, meu Deus, da gratidão ao Senhor. Abençoe a todos, desde o maior até o menor, em o nome de Jesus. E você que crê, você que recebe, você que concorda, diga amém. E eu concordo em o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia. Engrandecido seja o nome daquele que vive e reina para todo sempre, o nosso Senhor Jesus, a quem pertence a honra, a glória, o louvor e o domínio pelos séculos dos séculos. Deu para entender? Está à nossa disposição. É só nós usarmos de uma forma inteligente que coisas grandes estarão acontecendo. A Bíblia diz, no livro de Hebreus, capítulo número 11, a história de homens e mulheres que, através da emuná, conseguiram coisas tremendas, gigantescas, coisas que jamais o ser humano imaginou alcançar. Jamais. Essa é a grande realidade. Enquanto você vai escrevendo aí as perguntas, né? Enquanto você vai fazendo as perguntas, eu vou te mostrar algo aqui. Vou te mostrar. Nisso que eu estou te mostrando aqui, ó, você tira a palavra fé e usa a palavra hebraica do significado da fé para você entender a profundidade disso. Você pode usar a emuná e você pode usar a face de Deus. Você está entendendo? Você pode, no lugar da fé, que está escrito aqui, ó, ora, a fé é o firme fundamento. Você pode usar, ora, a emuná é o firme fundamento, ou você pode usar, ora, a face de Deus. Você pode usar qualquer uma dessas três palavras, que todas têm o mesmo significado. Então veja, ora, a emuná é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não vê. Eu tenho prova que eu não estou vendo, mas existe. É isso. Porque por ela quem? Pela emuná, os antigos alcançaram testemunho. Por ela quem? Pela face de Deus. Pela fé, pela emuná, entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Tudo aquilo que nós vemos não foi feito daquilo que é aparente. Foi feito daquilo que é invisível. Que é o quê? A emuná, a fé, a face de Deus. Pela emuná, Abel ofereceu o maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Pela emuná, Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o transladara, visto como antes da sua transladação alcançou testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem emuná é impossível agradar-lhe. Ora, sem a face de Deus é impossível agradar-lhe. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. E aí a Bíblia continua falando, pela emuná Noé, pela emuná Abraão, né? E vai dando, vai dizendo, e vai falando aqui o nome de todos os heróis da fé. Depois você leia, né? Depois você pesquisa não só a palavra emuná, mas também leia Hebreus capítulo 11 para você entender a importância de nós usarmos
essa maravilha que Deus nos deu gratuitamente, que é a fé. Gratuitamente, que é a fé. Lua e flor. Não consigo correr atrás de construir um futuro. O que pode ser? Não consigo construir o meu futuro. Ô Lua e flor, ninguém constrói um futuro sem primeiro construir um presente. Se você não está conseguindo construir o seu presente, o futuro é algo incerto. Como que eu vou construir um futuro sem construir um presente? Eu preciso construir o meu presente. Primeiro eu vou construir o presente. E as sementes que eu estou lançando no presente será a minha colheita no futuro. Se eu não semeio nada aqui no presente, que futuro que eu posso esperar? Então, comece agora a construir o seu presente em cima da rocha que é Jesus, e o seu futuro estará garantido. Tanto aqui na terra, como na eternidade. Você conseguiu entender? Não dá para mim construir um futuro esquecendo do meu presente. É o meu presente que vai ditar a regra de como será o meu futuro. Eu hoje estou plantando o meu futuro. De que maneira? Plantando coisas boas no presente. Eu planto coisas boas, procuro plantar obediência à palavra de Deus, renúncia da minha vontade, gratidão por tudo que Jesus fez por mim. Procuro semear respeito ao meu próximo. Procuro semear, sabe, uma vida de honestidade, pagando minhas dívidas em dia, sabe, vivendo em harmonia com o meu semelhante, mesmo não professando a mesma fé que eu. E aí todos os dias eu vou dormir de cabeça fresca, sabendo que meu futuro está garantido. Garantido por quê? Pelo que eu plantei hoje. Agora, fora disso, que futuro que nós vamos ter? Se o presente nós não estamos plantando nada que seja bom. Então, comece a plantar hoje. Coisas boas, ações boas, oração, jejum, obediência à palavra de Deus, renúncia da própria vontade, sabe? Perdão para com aqueles que te feriu, te machucou. E lá na frente, teu futuro está garantido. Se não for aqui na terra, será diante de Jesus na eternidade, mas está garantido. Essa é a grande verdade. Tá bom? Vamos lá. Deixa eu ver aqui quem mais. Pastor, qual a diferença entre mentir e omitir? A mentira, eu pratico ela com palavras, né? Para mim mentir, eu preciso de uma maneira ou de outra usar as palavras. Não tem como eu mentir sem usar palavras. Ainda que sejam palavras escritas, mas eu preciso usar palavras para me mentir. E para mim omitir, eu preciso de atitude. Você está entendendo? A mentira vem das palavras, a omissão vem das atitudes. Eu minto quando eu altero a fala daquilo que é original para algo que não é original. Então eu estou mentindo. E a omissão? A omissão é quando eu tenho a oportunidade de praticar uma ação boa e eu omito essa ação. Então, a omissão vem de atitude. A mentira vem de palavras. Tá? A mentira vem de palavra. O diabo é o pai da mentira. Por quê? Porque ele semeou uma mentira e enganou todos a terça parte dos anjos. E o que é omissão? Omissão é quando eu sonego uma atitude para alguém que precisa da mesma. Eu atropelo uma pessoa, né? E em vez de eu ir lá e oferecer o meu socorro, eu omito esse socorro e saio fugindo. Então, eu estou omitindo ajudar. Fala, minha esposa. Tem uma pergunta assim, pastor, a Dani Santos. Pastor, e sobre o texto bíblico que fala sobre quando estiver algum enfermo, chama o presbítero da igreja e a oração salvará o enfermo? A oração salvará o enfermo. Não está dizendo se salvará, levará para ele terá direito de salvação na vida eterna. Salvará da enfermidade. Livrará da doença. Tá? Não quer dizer que esse enfermo vai morrer. A Bíblia não está dizendo que esse enfermo vai morrer. A Bíblia está dizendo salvará o enfermo da enfermidade. Que aí já entra a questão do dom da cura, né, da imposição de mãos. A Bíblia não está dizendo de salvação eterna. Está dizendo de salvar da enfermidade. Você está entendendo? Estando alguém entre vós alegre, cante. Está alguém entre vós triste, ore. E a oração da fé salvará o enfermo. E se tiver cometido pecado, ser-lhe-ão
perdoados. Você está entendendo? Não está falando de salvação eterna, está falando de salvar da doença, da enfermidade. Tá? Eu vou até colocar o versículo aqui na tela. Olha o Júnior gritando. O Júnior quer vir para o estúdio, né? Vamos ler a partir do verso 14, que fica mais compreensível a leitura. Ó. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e ore sobre ele, ungindo com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente. E o Senhor o levantará. Não está falando de salvação. Está falando de salvar da doença e o levantar. E o levantará. E se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Por quê? Porque o pecado é que gera a enfermidade. A enfermidade é produto do pecado. Então, entenda bem, eu vou repetir para você aqui. Está claro a leitura aqui. Está alguém entre vós doente? Está falando de doença aqui da terra. Não está falando de salvação. Está alguém aqui entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e ore sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. Não está dizendo salvará, o Senhor salvará o doente e o Senhor levará para a eternidade. Está falando que vai levantar do leito de doença, do leito de enfermidade. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Está entendendo? Por que se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados? Porque a maior fonte de doenças e de enfermidades é o pecado. É o pecado. Então, essa passagem é bem clara, mostrando e apontando que esse doente que está sendo salvo não é salvação eterna, é salvo da doença. E eu vou até grifar para você ver aqui, para que fique bem claro diante de tudo e todos. Ó, vou ficar aqui, ó, fazer assim, ó. Tá aí. Leia o que está azul que você vai ver. Oração da fé salvará o doente, o Senhor o levantará. Levantará da onde? Do leito de doença, do leito de enfermidade. Não salvará levando para o céu. A salvação eterna não é com a oração dos outros. A salvação eterna é com a minha atitude de reconhecer o sacrifício de Jesus. Se fosse pela oração dos outros, eu vou orar aqui, Senhor, salva o mundo inteiro. O mundo está salvo, porque eu orei para o mundo ser salvo. Não é assim. Salvação é individual através da nossa atitude, da nossa decisão. Essa passagem está falando de salvar da doença, salvar do leito de enfermidade e levantar essa pessoa. Tá bom? Vamos lá. O pastor leu a passagem que o tímido não será salvo. Pode explicar? Esse tímido aqui, tá? Esse tímido não é tímido da pessoa ser acanhada. Tá? Não é tímido da pessoa ser acanhada, da pessoa ser introspecta, né? Aquela pessoa que é para dentro, aquela pessoa que não é para fora, não é isso. E também não está ligado à timidez porque alguém não prega o evangelho, não é isso. Essa timidez que a Bíblia está dizendo que daqueles que não herdarão o reino dos céus é aquela timidez de você chegar em alguém e dizer assim, ó, você precisa aceitar Jesus. Imagina, eu vou aceitar Jesus, o que meus amigos vão falar? O que minha família vai falar? O que os amigos de faculdade vão pensar de mim? A pessoa, ela está se intimidando com a proposta da salvação. A pessoa está se intimidando com a proposta que foi apresentada dele e ela assumir Jesus publicamente. Você está entendendo? Essa timidez leva a pessoa a negar Jesus diante dos homens. E por ele e ela negar Jesus diante dos homens, Jesus também o negará diante do Pai e dos santos anjos que estão no céu. Você está entendendo? É aquela passagem, né? Que diz assim, ó, deixa eu mostrar para você, que aí fica mais claro. Lucas 9:26. Deixa eu colocar para você aqui na tela, que fica mais fácil para todos entender. Lucas 9, verso 26.
Vamos lá. Lucas 9, 26. Diz assim, ó. Olha o verso 26. Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, né? Esse envergonhar aqui vem da timidez. Dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na glória do Pai e dos santos anjos. Você está entendendo? Então, essa timidez que a Bíblia diz que ficarão de fora os tímidos, não serão salvos tímidos, são aqueles que negaram Jesus com vergonha do que os outros vão pensar, do que os outros vão falar. É essa timidez. Não é a timidez da pessoa ser uma pessoa, sabe, introspecta, uma pessoa acanhada. Não é isso daí. Não é isso. Tem pessoas que aceitaram Jesus e são acanhadas. Tem pessoas que servem a Jesus de fato e de verdade e são pessoas tímidas. Mas elas são tímidas no sentido da vida, não no sentido da fé, no sentido de Jesus Cristo. Essa timidez que nós estamos lendo aqui, né, que leva a pessoa a ter vergonha de Jesus, é essa que faz a pessoa perder a salvação. Porque essa timidez leva a pessoa a negar Jesus diante da proposta que é feita para ele e para ela o aceitar. E tem muitos tímidos na terra. Pessoas que não aceitam Cristo porque têm vergonha do que os outros pensam. Ah, o que vão pensar de mim? Imagina eu aceitar Jesus, o que vão pensar de mim na faculdade? Você está entendendo? Imagina eu aceitar Jesus, o que vão pensar de mim, né? Aqui na minha rua? O que meu pai vai falar? O que minha mãe vai me falar? O que meus filhos vão pensar de mim? Meu Deus do céu! E minha namorada, eu vou perder meu namoro. Aí a pessoa, ela se intimida porque está preocupado com o julgamento dos seres humanos, que é frágil como ele, como ela, e lança fora a oportunidade de abraçar Jesus. Naquele grande dia, Jesus também vai se intimidar dele e dela, deixando ele e ela de fora. Tá bom? É essa timidez. Tem muitas pessoas tímidas aqui que já pensam, meu Deus, eu estou perdido então. Não é essa timidez de você ser acanhado. É a timidez que leva a pessoa a se intimidar quando a proposta de Jesus é apresentada. Pastor, qual a diferença entre maldizente e murmurador? Vocês estão fazendo umas perguntas abençoadas hoje, hein? Nós já vamos terminar, mas deixa eu te responder. Nem que depois eu corto essa parte aqui, para não ficar muito extenso. Maldizente e murmurador. Eu sou um maldizente, um exemplo, eu me torno maldizente quando eu falo do meu semelhante, que são os seres humanos. Quando eu falo mal de você, quando eu falo mal de outra pessoa, de outro ser humano, eu sou um maldizente. Quando eu me dirijo a falar mal de Deus, eu sou um murmurador. Eu não sou maldizente para com Deus, eu sou murmurador. Eu não sou murmurador para com o meu semelhante, eu sou maldizente. Conseguiu entender? Então o povo de Israel, eles murmuravam. Eles murmuravam contra o Eterno. Eles murmuravam contra o Eterno. De que maneira? Deus nos tirou da terra do Egito e agora nem água nós temos aqui nesse deserto. Nem água a gente tem. Deus tirou nós do Egito, lá nós comia pepino, cebolinha, lá nós tinha, sabe, as comidas do Egito, os caldeirões de carne, e aqui nem carne nós temos. Deus nos tirou para o sofrimento. Isso é murmuração. Por quê? Porque as palavras estão sendo dirigidas para o Eterno, em satisfação para com o Eterno. E maledicência, e maldizente. Maldizente foi aquilo que Miriam fez no tocante a Moisés. Moisés tá aí, ó, trocou de mulher. Trocou de mulher e ainda diz que é o profeta, que é o sacerdote. Tá com outra mulher aí, ó. Tá por aí. Só Deus para ter misericórdia. Tá com outra mulher. E foi semeando isso no arraial, ao ponto que Deus desceu na terra e disse, o que você está falando do meu servo Moisés? Quando eu quero falar contigo, com Arão ou com qualquer outra pessoa, eu falo através de revelação, através de enigma ou de qualquer outra forma. Com Moisés, não. Com o meu servo eu falo face a face. E Miriam ficou leprosa na hora. Então, maldizente é quem fala mal de pessoas. Murmurador é quem se dirige à pessoa de Deus. Você está entendendo?
É a mesma coisa do que está escrito na Bíblia sobre ficarão de fora, né? Os ladrões, os roubadores. Espera aí, mas ladrão e roubador não é a mesma coisa? Não. Ladrão é aquele que rouba os homens. Roubadores são aqueles que intentam contra a glória de Deus. Toda vez que eu tento, né, um pouquinho de glória para mim, né, em cima daquilo que Deus está fazendo, eu estou sendo um roubador. Um roubador. Toda vez que eu me apodero daquilo que é do ser humano, do próximo, eu estou sendo um ladrão. Você está entendendo? Então a Bíblia é bem clara, ficaram de fora os ladrões, os roubadores e tal, e vai dando as relações. Então, ladrão é quem se apodera do que é dos homens. Roubador é quem quer se apoderar das coisas espirituais que pertencem exclusivamente a Deus, como o louvor, a adoração, você está entendendo? O reconhecimento, a honra, tudo isso pertence a Deus. E aí tem os roubadores que querem um pouquinho para eles. Patrícia Teixeira, pastor, porque a Bíblia diz que a mulher tem que cobrir a cabeça com véu. Realmente tem? Patrícia, ó, veja bem, Patrícia trouxe a questão. Como que eu posso formar a base de uma doutrina para a igreja agora, né, para a igreja atual? Como que eu posso ter base bíblica para mim, ensinar alguma coisa para uma pessoa? Eu preciso ter base, não só no versículo que eu estou lendo ali, mas eu preciso ter base em outros versículos e em outras passagens bíblicas, pelo menos de uma a duas, que repete a mesma ideia, a mesma pregação, a mesma teoria bíblica. Aí, então, eu posso montar uma doutrina, um ensinamento em cima disso. Tá? Se você entrar, por exemplo, no Evangelho, você vai ver que Jesus fez a Santa Ceia, e não foi só um escritor que falou da Santa Ceia. Não foi só um escritor, tá? Marcos, Mateus, Marcos, Lucas e João, não foi um só, foi vários que falou sobre a celebração da Santa Ceia. Depois o apóstolo Paulo veio e replicou sobre a Santa Ceia, tá? Então, isso criou uma base para ter a Santa Ceia. Porque não foi só um que falou, foi vários. Tem vários versículos dando base para isso. Porém, usar o véu foi só aquela passagem que Paulo escreveu para a igreja de Corintos. E Paulo não repetiu em 1º e 2º Coríntios o mesmo mandamento de usar véu. É só um capítulo que fala sobre isso. Então, que base que eu tenho para me formar uma doutrina e dizer que a mulher que ora sem véu, Deus não vai atender ela? Se aquilo ali foi uma ordenança regional, uma ordenança territorial, porque Corintos era uma igreja portuária, estava tendo muitos problemas com as prostitutas que estavam se convertendo e vindo para a igreja, e aí as pessoas olhavam e viam aquelas mulheres que chegavam, né, um exemplo, prostituta, com o cabelo cortado, aquela coisa toda, chegava na igreja e quem olhava, né, já começava a julgar e dizer, olha, aquela ali é prostituta, por causa do cabelo dela. Aquela lá não, aquela lá é uma santa mulher de Deus. Aquela ali é uma prostituta. Então o que Paulo, para não haver esse julgamento dentro da igreja, o que Paulo disse? Que todas as mulheres usem o véu, né, em respeito e honra, né, ao homem. Porque o homem é o cabeça da mulher. Então a mulher use o véu em honra ao homem. E o homem não use cabelo crescido, mas que use um cabelo moderado e baixo em honra aos anjos e a Cristo Jesus, que é o cabeça do homem. E foi dada essa ordem para a igreja de Corinto. Daquele dia em diante, tanto as mulheres santas como as mulheres que estavam vindo da prostituição e se convertendo ao evangelho, todas oravam com o véu na cabeça, e quem olhava já não havia mais julgamento, porque tanto prostitutas novas que estavam se convertendo, como as mulheres de mais tempo do evangelho, todas estavam com a cabeça coberta e não havia perda de tempo julgando um e outro. Você está entendendo? Mas isso foi para a igreja de Corinto. Aí as pessoas pegam e trazem isso para os dias de hoje, que a mulher que ora sem o véu na cabeça, Deus não ouve. Que a mulher que ora sem o véu, Deus não atende.
Mas não tem base bíblica nisso. Você está entendendo? Não tem base bíblica nisso. Não existe base. É uma passagem bíblica só. Paulo escreveu 70% do Novo Testamento, e ele não escreveu essa ordenança para a igreja de Filipos, não escreveu essa ordenança nem em 1º nem em 2º Timóteo, não escreveu essa ordenança para os irmãos de Roma, na carta aos Romanos, não escreveu isso para os irmãos de Tessalônicos, não escreveu isso para os irmãos de Filipe, não escreveu isso para ninguém, para os irmãos da Galácia, na carta de Gálatas, foi só para a igreja de Corintos, um capítulo só, e nada mais. Nada mais. E aí as pessoas trazem como uma doutrina para os dias atuais. E isso se transforma, né, num bloqueio religioso ao ponto que quem não tem o véu passa a ser julgado como uma mulher que Deus não ouve. Quer ver se ela não dobrar o joelho. Aí pronto, aí Deus não escuta mesmo. Aí está sendo palavras ao vento, porque quem não dobra o joelho está perdendo tempo, está jogando saliva fora. Aí você entra na Bíblia e pergunta para toda essa galera, que posição Jonas estava no ventre do peixe quando ele orou e Deus escutou? Jonas estava de joelho, de ponta cabeça? Jonas estava encolhido igual uma criança fica no ventre? Qual era a posição de Jonas que Deus escutou? Você entende? Qual era a posição de Jonas? Tem que ser de joelho, se não for de joelho... Não tem benção, não tem benção. A benção não vem se não for de joelho. E Jonas? Que posição que Jonas estava? Que posição que Jonas estava quando ele orou no ventre de um grande peixe? Será que ele ajoelhou no ventre do grande peixe? Será que ele ajoelhou? O que você diz? O que vocês acham? O que vocês pensam sobre isso? Será que Jonas orou no ventre do grande peixe? Será que Jesus na cruz do Calvário deu tempo dele virar o joelho, encostar na madeira e orar? Pai, perdoa porque não sabe o que faz. Jesus estava crucificado, meu amigo, e orou. E aí? Não estava de joelho. Então tem umas besteirinhas, sabe? Umas heresias, umas bobagens, que na realidade as pessoas se apegam nisso para prender os demais, sabe? Para prender as pessoas pelo medo. Porque... ou você tem duas opções de segurar uma pessoa perto de você. De que maneira? Ou você segura essa pessoa pelo verdadeiro amor, ou você segura essa pessoa pelo medo. E a religião trabalha com o medo. Jesus trabalha com o amor. Você nunca vai ver uma religião trabalhar sem medo. Toda religião trabalha usando o medo. Todas trabalham usando o medo. Olha, não pode ser... Toda religião trabalha com medo. E Jesus trabalha com amor, que é o respeito às coisas de Deus, a palavra de Deus, o que está escrito na Bíblia. Tá bom? Deus abençoe. Nos ajude no projeto da Janela 1040. Nos ajude semeando no reino de Deus, gente. Esse mês... meu Deus, se vocês entendessem como que está difícil esse mês, gente. Como que está difícil esse mês. Você pode ter certeza que você não está doando nada para mim. Quem caminha conosco sabe que toda doação que você faz, nós estamos investindo. Entende? Graças a Deus, o Senhor tem abençoado a minha esposa. Você não está ajudando a mim, você está ajudando a gente investir em famílias. Fica até mais fácil você chegar para pregar o evangelho quando você chega com a cesta básica. Você chega com a cesta básica, ali se abre as portas. A pessoa chega, você entrega a cesta, ela diz, senta aí, pastor. Aí pronto. Já mandou sentar, então está dando abertura para mim pregar. E aí a gente entra. Agora, sem nada, você vai chegar lá e vai falar o quê? Eu vim aqui pregar o evangelho para você. Não, mas eu não tenho nem almocei hoje, nem jantei hoje. Como que eu vou te escutar se eu estou debilitado e fraco, preocupado com as minhas crianças? Então, a gente precisa usar dessas estratégias para que as portas venham se abrir e o evangelho possa avançar, tá bom? Eu conto com a sua ajuda, com a sua compreensão, com a sua colaboração, tá bom? Seu dízimo, sua oferta. Não estou pedindo dízimo e oferta para mim, nem para mim construir império, não é nada disso. É para ajudar pessoas que precisam, tá bom? Beijo da sua alma e até amanhã. Obrigado, Aldeci. Que o Eterno te abençoe, te recompense, te prospere em tudo, em nome do Senhor Jesus. Obrigado a todos que estão contribuindo, o André Luiz, Sebastião, a missionária Iraci, todos vocês. Muito obrigado. Vocês são bênção de Deus. Um abraço em nome de Jesus e até amanhã.